Quais seriam, por exemplo, os 4 conselhos que a gente poderia dar para que a pessoa, quem está assistindo a gente, possa dar, né, os primeiros passos para seguir nessa carreira? Talvez eu diria que o primeiro deles, ser curioso e também humilde, né? Porque quando a gente vai ingressar nessa carreira de consultor, ou de qualquer que você vem de fora para uma empresa, é importante você ter curiosidade. Curiosidade no sentido bom da palavra. Você sempre tem que ter interesse de aprender, né? E ser humilde. O consultor, ele está sempre um pouco em desvantagem. Porque quando ele chega no cliente, o cliente já está ali, o cliente já conhece os processos e o consultor ele vai aprender. Então, se ele chega com um ar arrogante, às vezes tem até pessoas que acham que se vierem com essa pitada de arrogância, assim, elas vão ganhar respeito do cliente. E na prática, pelo menos com os nossos anos de experiência, você pode ser uma pessoa firme, né, transmitir seriedade, né, na sua forma de tratar com o cliente, mas sendo assim, humilde ao ponto de aprender com o cliente, de ouvir o cliente, de observar como ele faz, de aprender os processos, porque os processos, quem vai te explicar como funciona é ele. Você vai agregar as soluções junto com ele, porque na verdade a consultoria é construída em conjunto, não é uma coisa que você traz de fora, senão não funciona. Depois, em outro episódio, a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas, na verdade, então a humildade, a curiosidade, eu acho que é uma dica. Se você já quiser aprender assim uma característica que você já pode ir internalizando, e tudo que você fizer é isso, né? Sempre ser curioso, sempre tentar entender o porquê das coisas e aprender em tudo que você estiver fazendo. Outra coisa que eu acho que a gente poderia falar também, outro conselho, é que você comece da mesma forma que os médicos começam. Comece então como generalista. É muito difícil você tentar começar dizendo que você já é um expert em determinado assunto, em determinada área. Então comece tentando aprender aquilo que é mais comum, que é mais geral, que acontece, normalmente acontece nas empresas, né? Mesmo que você pegue uma área específica da gestão, né? Por exemplo, digamos que você queira ser um consultor na área de gestão, mas na área financeira, né, das empresas. Então que você pegue naqueles controles financeiros mais básicos que a empresa precisa, que toda empresa precisa ter, né? E naquelas coisas, naqueles assuntos que são mais gerais, generalistas, né, dentro da empresa. Para que então, com a medida que você for trabalhando, você comece a descobrir qual é realmente a área que você vai se especializar. Isso aí. É porque tem pessoas que já acham que já tem que definir o nicho logo de começo. E às vezes o nicho te escolhe, né? Isso acontece muito. Então, e também fica querendo escolher muito e acaba não pegando trabalho nenhum, né? Exato. Às vezes também não dá, né, no começo. O terceiro tá ligado a isso, né? Começar pequeno, né? A gente, quando tá começando, a gente tem que entender que a gente vai ter que começar pequeno. Exato, porque imagina se a gente falou um pouco antes da remuneração e aí você pegou só o último número que a gente falou, o número mais alto, e imagina que você, no primeiro contrato que você vai fechar, você já vai conseguir aquela remuneração. E aí vai ser muito frustrante para você. Você tem que pensar que você está começando pequeno. E começar pequeno quer dizer, possivelmente, talvez, o primeiro contrato você vai fazer para um amigo seu, de graça, talvez. E aí, então, ir evoluindo para depois você chegar numa remuneração que vai te atender e que vai ser atraente para você. Exatamente, porque se você já vai com muita sede ao pote, você vai até se frustrar. Mas se você tiver um plano consistente, né, é isso que a gente tenta sempre estabelecer, né, na nossa metodologia, é isso, porque um plano consistente, você sabe onde você quer chegar, né, e aí você vai começando e vai dando passos sustentáveis, porque também se você vai com muita sede ao pote, pode ser ruim para você, né, e ao mesmo tempo também, um ponto interessante que você deve lembrar é que quem tem menos experiência normalmente é quem ganha mais. Tem um fato interessante que quando a gente trabalhava com auditoria, tinha um gerente que ele sempre falava que o trainee era o melhor remunerado. Porque o trainee, ele tinha um salário pequeno, mas ele ganhava muito com o treinamento. E o gerente, ele tinha um salário maior, mas ele acabava que ele quase não ganhava nada de treinamento, ele não tinha alguns benefícios. Então, às vezes, a gente pensa assim, a minha hora é baixa, eu ganho pouco no meu trabalho porque eu estou começando. Mas às vezes o cliente que está te dando a oportunidade também, ele tem um risco, porque ele está confiando em você.
Ele está te dando uma oportunidade e o preço está muito ligado também ao risco, né? Exatamente, o conhecimento que você está adquirindo, né? O conhecimento que você está adquirindo, como eu falei nesse exemplo, mesmo que seja uma consultoria que você está fazendo para um amigo seu e de graça, você pensa assim, poxa, eu não estou ganhando nada naquilo ali, mas você está ganhando experiência. Às vezes Você ali tá é um treinamento. É um treinamento prático que você está ganhando. Exatamente. E qual o valor disso? Quanto custaria um treinamento dessa forma, ali no campo de guerra, né? Isso você tem que levar em consideração. O importante é você ter foco. Porque às vezes também assim, sair fazendo as coisas, tudo assim, sem metodologia, sem foco, às vezes não vale muito. O importante é que você, eu vou fazer, mas é porque eu vou aplicar essa metodologia, ver se funciona, mapear, guardar os casos de sucesso, aí sim, né, é o que o Getúlio está falando. Então aí você fala, eu vou fazer 3 casos práticos, pro bono, sei lá, sem cobrar, mas é porque eu tenho um propósito, eu quero validar a metodologia. Aí é um treinamento, não é de graça. Sim, com certeza. Então você tem que ter essa visão. A gente que quer crescer, né, a gente tem que ter essa visão. Comece pequeno. Comece pequeno, mas tem uma visão ampla. O quarto é investir em aprender, né? O maior patrimônio de uma pessoa que trabalha com resolução de problemas, tudo é conhecimento. Sim, e tem princípios, né, na consultoria que você precisa aprender, você precisa estudar. Como a gente falou, você não consegue prever quais os problemas que a empresa vai ter e que ela vai demandar que você solucione. Mas existem princípios e práticas dentro da profissão que você pode sim estudar e aprender, né, que vai te ajudar muito e vai validar a metodologia que você tem de abordagem ao cliente e de diagnóstico, né, de todo o processo de consultoria ali que você vai executar. Então, esse quarto conselho. Dá até mais segurança, né, Getúlio? Porque quando você já tem, vamos dizer assim, que você tem um conhecimento, sabe o que você está fazendo, até mesmo em termos da metodologia, da forma de trabalho, né, você fica até mais seguro para executar o trabalho. Técnicas de como executar um trabalho, como organizar o seu trabalho, como fazer a gestão dele. Tem uma série de coisas, mas isso tudo você pode aprender. Então, começa a investir nisso, né? E eu acho que se você começar a focar nessas 4 coisas, você já vai dar alguns passos já à frente da maioria das pessoas, né?